Bom, obrigado, Isabela. Primeiramente, obrigado a todo mundo por estar aqui presente. Meu nome é Danton, eu sou graduando em Engenharia Civil da Unicamp, e junto com o Arthur, que também está aqui presente, a gente tem esse privilégio aí de ah, representar nosso grupo aí na apresentação de nosso capítulo, né? E nosso capítulo, ele vai abordar um pouco o sujeito de ruas completas, né? E, primeiramente, queria convidar vocês a refletirem o porquê precisamos de ruas completas, né? Na realidade, o que acontece é que, historicamente, por conta de nosso modelo de urbanização voltada no veículo individual, as nossas cidades, a nossa sociedade desenvolveu problemas muito intrínsecos à nossa urbanização, né? Entre elas, o grande índice de acidentes, o grande índice de mortes no trânsito, sem falar, né, dos impactos ambientais gerados por toda a emissão de combustíveis fósseis, e talvez o principal deles na nossa pauta hoje, que seja a falta de capacidade do sistema de transporte de realmente atender a demanda da população, né? Então, o conceito de ruas completas, ele vem com o objetivo de tentar minimizar esses problemas a partir da democratização, da harmonização dentro do espaço urbano de diferentes atores, né? Sejam eles pedestres, ciclistas, condutores e, evidentemente, né, usuários de transporte público. Então, o grupo, ele, com certeza, ele pauta o tempo inteiro, né, em evitar soluções prontas e fórmulas mágicas, mas em geral, todo modelo de rua completa respeita um espaço de mobilidade ativa, transporte público e principalmente para o pedestre, né? E aí, como um primeiro exemplo, na nossa série de exemplos que eu vou dar aí para vocês ao longo da intervenção, eu queria trazer a imagem da Janete Sadiq Khan. Para quem não conhece, ela foi secretária de Transportes em 2008 de Nova York, e ela conseguiu aplicar com muito sucesso o conceito de ruas completas em diversas áreas da cidade, né? Como a gente pode ver, por exemplo, o principal case deles foi a pedestrianização da Times Square, né? Por alguns dias na semana ficou 100% para pedestres, e a gente tem um espaço com muito mais vida, né? Muito mais democrático e em harmonia, né? Entre usuários de transporte ativo e pedestres e tudo mais, né? Então, além de ser muito pouco democrático, né, como a gente pode ver o espaço desproporcional que os veículos ocupam no espaço viário, né, além de ser desrespeitoso, ele também é ineficiente, né? Esse modelo de urbanização que a gente trouxe historicamente, e aí eu convido vocês para observar a capacidade da via no primeiro exemplo, for voltada só para o veículo, né, ele é muito menor do que aquele do que aquele que pauta realmente um espaço para mobilidade ativa, um espaço de transporte público e também, né, para o condutor de veículo individual. Então, esse conceito de ruas completas, de intermodalidade, de convívio harmonioso de diferentes modos de transporte, ele vai além de simples ativismo, né, mas realmente isso é baseado em evidências, em dados e uma decisão técnica, de fato, né? Então, é que o foco, se o coração desse conceito é realmente mover pessoas, criar harmonia de todo mundo na cidade, quais são as estratégias que a gente tem para isso, né? E o primeiro enfoque que eu queria trazer para vocês é justamente o transporte público, né? No Brasil, um dos principais modelos de priorização do transporte público são as faixas exclusivas para o ônibus, né, transporte. Elas geralmente são marcadas por uma sinalização no solo, como a gente pode ver aí no exemplo, uma sinalização horizontal e vertical, né? Eles trazem, o objetivo aqui é diminuir o tempo de trajeto e diminuir o uso de combustíveis, né, o que já trazem benefícios muito importantes do ponto de vista ambiental, né? E um outro exemplo também é um pouco mais detalhado, justamente as faixas exclusivas para ônibus, e aqui a gente tem uma segregação física entre os veículos e o transporte público, com a infraestrutura de abrigo muito mais estruturada, né? E, evidentemente, resultados mais expressivos em termos de
a diminuição do tempo de trajeto e, evidentemente, em contrapartida, existe um custo de implementação e um tempo de implementação um pouco maiores. No Rio de Janeiro, as faixas exclusivas foram implementadas e trouxeram uma redução de quase 50% do tempo de viagem e uma redução de 20% da frota necessária, né, para atender a demanda. E em Recife, a gente teve no corredor leste-oeste, no norte-sul, uma redução de 28% e 16% do tempo de viagem. Você vê que foram resultados muito expressivos, né? Simplesmente com a priorização do transporte público, né? Que é o que realmente a maior parte das pessoas faz uso para se locomover todos os dias. Então, para fechar esse primeiro enfoque, além da priorização do transporte público, é evidente que para trazer pessoas para o uso do transporte coletivo e realmente democratizar a cidade, a gente precisa também melhorar a infraestrutura de abrigos, né? A modernização da frota e principalmente sistemas modernos de bilhetagem, né? Isso ajuda de maneira assim, mensurável. O segundo perfil, o segundo ator na cidade que a gente gostaria de dar enfoque, né, nesse nosso conceito de ruas completas e mobilidade ativa, é justamente a figura do ciclista, né? Embora muita gente associe a bicicleta a uma atividade de lazer ou uma atividade física, ela é responsável por boa parte dos deslocamentos na cidade, então ela merece também uma infraestrutura própria, né? No Brasil, a gente tem três principais modelos dessa infraestrutura viária. A primeira é essa que está na esquerda, que são as ciclorrotas, né? Elas são marcadas principalmente por elementos temporários na via e uma sinalização no solo, geralmente muito usado por municípios em domingos e feriados e de maneira temporária. E à direita nós temos uma infraestrutura permanente, chamada ciclofaixa, que em geral é marcada por elementos fixos e mão em contramão de bicicletas, né? O que confere uma segurança, uma segregação em relação aos veículos muito maior para o ciclista, né? Quem for ler o manual, espero que vocês gostem de ler, a gente detalhou um pouco melhor esses três modelos, mas aqui são um esquema bem rapidinho, super diferente de ciclorrota, ciclofaixa e ciclovia, e que reside basicamente no grau de segregação em relação aos veículos, né? Vou passar aqui bem rapidinho. E para mostrar o impacto em termos de urbanismo na cidade desse tipo de intervenção, eu queria mostrar para vocês, pessoal, o que aconteceu no Largo São Francisco, em São Paulo, em 2017, quando a eliminação do espaço de estacionamento, como vocês podem ver que existem dos dois lados da via, permitiu não só uma travessia mais segura e mais curta para os pedestres, além da inserção da ciclofaixa, evidentemente, mas permitiu a criação de um espaço muito mais agradável e, depois da travessia, como vocês podem ver, um espaço exclusivo, quase que exclusivo para pedestres, né? Então, além da travessia mais segura, mais curta, um espaço para uma mobilidade ativa, a gente teve um espaço exclusivo para pedestres em termos de lazer e ambiência, né? Que é o terceiro enfoque que o grupo optou nessa questão de ruas completas. Vejam, todos nós somos pedestres em algum momento do dia. Quando a gente vai comprar pão, quando a gente vai levar nosso cachorro a passear, ou até ir para buscar o transporte público, né? O transporte público e andar a pé que nem feijão com arroz, né? A gente sempre faz um com o outro. Então, esse tipo de infraestrutura, eles trazem ganhos muito importantes para a cidade, principalmente em termos de externalidade positiva. A gente trouxe aqui dois exemplos de calçadões, um em Londrina, aqui na esquerda, e em Bauru, na direita, em que a criação dessa infraestrutura permitiu um aumento nas vendas do comércio de quase 70%. Então, o fortalecimento do terceiro setor foi crucial, foi muito importante nessa, nessa, nesse processo, né? Você vê que fica evidente que a cidade inteira ganha, né? Os mais diversos atores ganham por esse tipo de intervenção. E outro case importante foi do calçadão na Orla de Salvador, que diminuiu drasticamente os acidentes de trânsito, simplesmente por limitar o espaço do automóvel. Então, veja que tanto nesse exemplo quanto na Times Square, da janela de Sede de Cannes, a limitação do espaço do automóvel foi muito positivo para a cidade como um todo. Então,
Para resumir um pouco do que consiste essa infraestrutura para o pedestre, a gente quis trazer o conceito de fachadas ativas, que na realidade consistem em fachadas com comércio no nível do solo voltadas para a rua, que trazem uma iluminação, trazem uma segurança e uma dinamicidade para o espaço, e principalmente o uso de solos mistos, que significa, na realidade, você ter diferentes usos para o mesmo espaço, em termos de, por exemplo, moradia, trabalho, empresas, lazer, no mesmo espaço, que faz com que pessoas diferentes usem o mesmo lugar ao longo do dia inteiro, né? Por motivos diferentes. E aí, só para iniciar o encerramento da minha exposição, eu mostro para vocês uma foto que foi tirada por um dos membros do nosso grupo, foi o Leonardo, lá em Amsterdã, que foi motivo de discussão no grupo sobre como é um exemplo realmente de uma rua completa. Vejam que existe uma transição suave entre os modos, um convívio pacífico entre ciclistas, pedestres, usuários de transporte público, e que fica realmente evidente uma intermodalidade, né? Uma harmonia muito grande. E aí, para finalizar, nosso grupo queria deixar três observações para os leitores, né? Que é justamente a importância de formação de equipe diversa, já que cada um tem uma experiência diferente na cidade, o diálogo com municípios próximos, cujos benefícios a gente detalhou um pouco no manual, e, sobretudo, sobre como é importante fugir de fórmulas prontas e modelos preconcebidos, né? Realmente, cada município tem que ser respeitado em termos de suas especificidades. Então, eu espero que não tenha ficado muito maçante, a gente tem um tempo limitado, então eu queria, agradecer pela atenção e espero que vocês gostem do manual, assim como do capítulo. Esse foi um pouco que a gente queria trazer. Perdão. Olá. Ah, bom, mais técnicos aí, típico de evento online, mas bom, era mais isso mesmo, pessoal. Eu queria agradecer realmente para vocês pela atenção e realmente era isso aí. Espero que não tenha ficado muito maçante, nem muito monótono, mas enfim. Se tiverem dúvidas ou questionamentos, aí o Arthur ficaremos felizes em responder. Enfim. Antônio, obrigada por Eu compartilhar. achei ótimo, muito legal. Que bom que vocês gostaram. Confesso que estava um pouco nervoso. Arthur aprovou? Foi bom? Foi ótimo. É um tema bem complexo esse, assim, bem abrangente. A gente queria demonstrar um pouquinho aí de cada tópico, mas deixar claro isso, porque não é uma solução só. Vai ter um canto que, beleza, uma rua só para pedestre vai resolver aquele propósito, em outros cantos que não. Precisa ter aqui uma integração, precisa ter uma ciclovia. Então, realmente é analisar cada ponto e nós buscamos lutar no capítulo diversas alternativas, mostrando os prós, os contras delas, quando implantar e quando não é adequado, para justamente o gestor público poder olhar ali e entender, tá, deixa eu analisar a necessidade da rua, da via, e entender qual a melhor solução para isso, né? Perfeito. Eu vou fazer um comentário para deixar o pessoal que assistiu a apresentação do Danton um pouco curioso. O capítulo deles, a gente ficou responsável, né? Cada um ficou responsável por fazer revisão de um determinado capítulo, né? Eu não fiquei responsável por fazer revisão do capítulo deles, mas resolvi ler porque eu me interessei pelo assunto e eu fiquei encantada. Eles deram assim soluções muito interessantes. Tem imagens que eles criaram ao longo do capítulo para exemplificar o que queriam dizer. Fizeram uma reunião assim de diversos assuntos diferentes, mas que tinham conexão de uma forma muito simples e descomplicada. Então, queria parabenizar e agradecer por vocês terem contribuído, trago um conteúdo tão importante, e a gente espera que, assim como eu até queria ter falado na apresentação da Brenda, que mais cedo foi sobre o plano de mobilidade, que os gestores públicos, a partir das apresentações que a gente vai disponibilizar e da leitura dos capítulos, passem a olhar um pouco mais para a aplicação desses conceitos que são tão importantes para a nossa cidade, né? Com certeza, foi um prazer. Assim, realmente o grupo estava muito em sintonia e espero que vocês tenham gostado. Assim, o que vocês acharam aí, pessoal, da apresentação, assim, comentários, dúvidas?
Eu queria parabenizar, porque eu acho que esse tema de ruas complexas, né? Como a gente estava falando lá naquele outro momento, a pandemia trouxe vários olhares, né, sobre planejamento urbano, e eu acho que um deles é muito relacionado às ruas completas, porque quando a gente estava em lockdown, em isolamento, a gente olhava pela sacada e via um mar de asfalto, um mar de concreto. Para quem? Para quê, né? Então a gente viu, puta, a gente constrói essa infraestrutura toda, e quem que está usando isso, né? Então, acho que esse assunto de vocês é mais que urgente para esse momento, né? Isso aí que você falou, quando nós estávamos debatendo, um dos pontos que surgiu muito foi isso, que assim, poxa, dos obstáculos para implantar tudo isso, uma parte muito grande, assim, dos principais é a cultura do automóvel mesmo, sabe? É, é, já se pensa nisso, então muitas vezes as pessoas mesmo pensam, não, a rua é local do automóvel, e para mudar tudo isso, para começar a incluir outras formas, né, é um dos principais desafios mesmo. E alguém falou que ia fazer uma pergunta, dá tempo sim, pode fazer. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ligar a câmera Sim, para sim. ficar menos um pessoal. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou aqui de BH, mas morei em São Paulo até meus 20 anos, estou em BH faz 4 anos. Minha pergunta para vocês vai muito nessa questão da cultura do carro, sabe? E, tipo assim, por onde a gente começa a pensar em ações para tentar mudar essa mentalidade. Por exemplo, eu lembro que eu presenciei muitas mudanças, tá ligado? Na época da gestão do Haddad, que melhoraram literalmente quem vivia e precisava de ônibus, com corredor de ônibus, questão de transferência entre os ônibus e tudo. E, literalmente, eu brincava, né? Até quem não tem carro ficava defendendo quem tinha carro, sabe? Tipo assim, um amigo meu. Eu fiquei, você fala como se eu tivesse um Pajero, um 4x4 para colocar na rua, sabe? Sei lá, a gente viu, por exemplo, eu moro no extremo sul de São Paulo, no Capão Redondo, e para chegar no outro extremo sul da cidade, eu demorava de ônibus cerca de 2 horas. E é um trajeto de 20 quilômetros. 2 horas. Aí eu queria saber, tipo assim, como é que a gente faz para mudar essa cultura do carro? Propostas, entendeu? E tem 50 segundos para responder. Pois é. Seguindo nos Falar aqui 30 aí. rapidinho, falar aqui rapidinho, se não quiser complementar, isso que nós comentamos, e eu acho que realmente é com pesquisa e mostrar dados e com campanhas mesmo, porque é o que você disse, é benéfico para, tinha comerciantes às vezes que eram contra botar uma faixa de ônibus ali, ou para bicicleta, mas era mostrado que aquilo ali aumentava a quantidade de clientes para eles, então acho que é de fato bom para todo mundo, se a gente conseguir pegar os dados e fazer campanha para mostrar, as pessoas vão perceber. Eu acho que é muito uma questão de realmente ir dissuadindo, mostrando os dados para a opinião pública, assim, e realmente refazer a opinião pública, porque as pessoas que usam o carro são a minoria,